Louvado seja Deus, que a suprema consciência, o Cristo terráqueo, o Criador do nosso mundo, nos abençoe sempre. Estejamos também sempre amparados por Ele para continuarmos divulgando a sua obra, a implantação na nossa consciência dos adventos crísticos, a proposta para renovar o cristianismo. E que o nosso grande mestre, o avatar do amor, Jesus de Nazaré, continue nos amparando sempre. Nós selecionamos hoje algumas perguntas que fizeram para esclarecermos sobre os adventos. E a primeira pergunta consta: em que consiste a proposta dos adventos crísticos? É um assunto que nós temos falado sempre, pelo menos nesses últimos 30 anos, desde que a espiritualidade começou a passar as primeiras mensagens sobre a renovação do cristianismo. Então, em que consiste a proposta dos adventos? Renovar o cristianismo. E como todos nós já sabemos, para renovarmos o cristianismo, é preciso que haja antes a renovação do cristão. Então, nós, através de séculos e milênios, de alguma maneira comungamos com alguma religião. Mas, conforme todos nós já concebemos, todas as religiões foram criadas pelos homens. Então, o momento do planeta, o momento da era de Aquário, o momento da era da força mental é substituir a religião pela religiosidade. Então, em que consiste a proposta dos adventos? O primeiro passo é harmonizarmos os nossos sentidos, porque todo mundo fala em reforma íntima, mudança de conduta e essas maravilhas que nós temos dentro das doutrinas espiritualistas. Mas diz a espiritualidade, por nome Sagradas Fileiras, nós poderemos sintetizar a reforma íntima do cristão apenas ele adquirindo a misericórdia do ver, do ouvir e do falar. Com esses três sentidos do consentimento divino, nós estaremos prontos para renovarmos o cristianismo. Ou seja, darmos uma contribuição para que o cristão dê uma nova trajetória à sua caminhada, aproveitando da melhor maneira possível a sua reencarnação. Desde quando a espiritualidade vem preparando a implantação dos adventos crísticos? Nós falamos nos últimos vídeos. Isso é um planejamento sideral voltado para a Terra. Então, desde a criação, esses grandes seres já têm tudo calculado, já têm estabelecido normas. Então, nós passamos 2160 anos atravessando Peixes, a era do melhorar o nosso sentimento, a nossa capacidade de amor. Nessa era, nesse período, no percurso de Peixe, reencarnou a suprema consciência que na condição humana orientou todos nós, espíritos menores no planeta Terra. Então reencarnou Jesus de Nazaré. Predominantemente, a mensagem do Nazareno Mestre foi para melhorar os nossos sentimentos. E nós já sabíamos, porque os engenheiros siderais já têm tudo calculado, que quando a Terra estivesse em Aquário, na vibração do mentalismo, da força mental, da força interior, da força da nossa alma, nós estaríamos exercitando a nossa conexão com o Cristo Criador. E aí vem a força interior, a força que todos nós somos portadores. O que a espiritualidade chama a força superior. O despertar do nosso Cristo interno, a essência do Cristo amor que todos nós somos portadores. Então, qual é a tendência natural na era do mentalismo? Já não ficarmos com essas pregações sobre o amor, porque nós já o exercitamos na era de Peixe. Agora é momento de vivenciarmos o amor. A era do mentalismo, a era de Aquário. Então a espiritualidade traçou, a pergunta é, a partir de quando? Então, para nós termos assim um tempo, no mínimo, nós estamos aí há 3.400 anos. Conforme sempre falamos, nós somos seguidores de Anfion. E na época de Anfion, encarnado na Mesopotâmia, por volta de 1400 anos antes de Cristo,
Muitos dos seus discípulos estavam ali encarnados. E nós já falamos muito sobre o assunto. Então isso já tem 3.400 anos. Já a partir dali, já fomos reencarnando, com tudo previamente estabelecido, para que agora, nessa era nova, nós estarmos implantando na nossa consciência os adventos crísticos, a renovação cristã. Enquanto essa proposta não estiver dentro de nós não teremos força, não teremos magnetismo para acionar as consciências, principalmente as desencarnadas, que é um número muito maior. Nós aqui no plano dos encarnados somos apenas 8 bilhões. Em volta da Terra tem por volta de mais de 20 bilhões de espíritos. E a grande maioria, pelo menos 2/3, não tem lucidez espiritual para continuar reencarnando ou encarnados no planeta Terra. A terceira pergunta é: você pode citar os nomes de alguns espíritos conhecidos que estão integrados às Sagradas Fileiras? No livro Adventos Crísticos nós colocamos todos os espíritos lúcidos, aqueles que já conseguiram dar um sentido sagrado à vida enquanto existência, estão hoje no plano da essência, mas a morte não interrompe a vida. Então nós temos hoje, assim, podemos citar o Cristo, todos nós já temos a noção. É o Criador do planeta Terra e alimentador crístico de todas as vidas, de todos os reinos no planeta Terra. Jesus é o avatar do amor, é o médium do Cristo planetário. Os espíritos evoluídos, ascensionados, aqueles que já transcenderam a forma, o vínculo material, é simplesmente na condição de condutores de almas, esclarecendo, motivando, nos amparando para que nós todos nos melhoremos. Mas não esqueçamos, eu não terei magnetismo para acionar as consciências de quem estiver fora de mim, se a proposta dos adventos ainda não estiver inserida na minha essência. Então, quando aqui pergunta citar nomes, nós temos aí: o Cristo é o alimento sagrado, Jesus é o médium do Cristo. Olha, quantos conviveram? Apolônio de Tiana é o coordenador norteador da proposta dos adventos. Maria, a santa da humanidade, a Santíssima Mãe da humanidade, a mãe do Nazareno Mestre, é a patronesse dos adventos crísticos. Antônio de Pádua, Tomás de Aquino, Boaventura, são os expansionistas da palavra doutrinária. Imaginemos só quantas maravilhas nós já conhecemos. Estão à frente no plano dos desencarnados, insuflando, melhorando a nossa percepção, colocando força na nossa palavra. É o caso, por exemplo, do Nicodemos, aquele que, na época de Jesus, teve dúvidas sobre a reencarnação. E hoje ele é aquele a auxiliar, colocar um pouco mais de magnetismo na voz do expositor, para que essa voz seja mais penetrante na consciência dos nossos ouvintes, encarnados ou desencarnados. Você vê só, Miguel, Gabriel, Rafael, Uriel, Jofiel, Samuel, Ezequiel, são os arcanjos mais conhecidos para nós que estamos aqui no Ocidente. Esses espíritos não estão onde a nossa imaginação os colocou. Eles fazem parte integrantes das Sagradas Fileiras na orientação de todos nós. Silvestre, porta-voz das Sagradas Fileiras. Silvestre foi Papa. O Silvestre I, Papa entre os anos 314 e 335. Imaginemos quantos outros espíritos que também representaram o cristianismo, na condição de papas ou sacerdotes de qualquer graduação, estão de mãos dadas ao Silvestre, o porta-voz da divina mensagem, para que todos nós nos conscientizemos de que Aquário é o momento de implantação de uma nova ordem moral, para que melhor nós tenhamos uma nova ordem ética. Em sendo o advento do Cristo terráqueo, qual o papel de Jesus nessa nova ordem moral voltada para a Terra?
O Cristo planetário terráqueo nunca esteve encarnado na Terra. Então daí, nós todos de imediato, porque ainda somos espíritos acanhadinhos, nós precisamos de referenciais. Então, quem melhor representou de todos os médiuns do Cristo, nós falamos ainda há pouquinho, Anfion. Anfion era médium do Cristo na sua época. E quantas maravilhas! Moisés foi médium do Cristo. Aziz, quantas maravilhas! Então, o que é que nós precisamos? Tudo, olha lá. Em sendo o advento do Cristo, qual é o papel de Jesus? Jesus é aquele que faz a ponte. Nós costumamos dizer que Deus, a melhor palavra que identifica a Deus é vida. A melhor palavra que identifica a Cristo é amor. Então, quem é Jesus? Qual o papel de Jesus? Fazer essa conexão entre o Cristo vida, entre o Deus vida e o Cristo amor. Então, Jesus é o elo que faz a conexão com a vida e com o amor, para insuflar a humanidade de todos os pilares, científico, religioso, artístico e social, para que expresse vida, amor pela vida e pelo autor da vida. A Igreja Católica vai aceitar a ideia da renovação do cristianismo? A Igreja Católica, fomos nós que fizemos a história do planeta, fomos nós que fizemos a história das religiões. Então nós fizemos também a história do catolicismo. Só que tudo muda. Então, quando a Igreja criou o dogma, estagnou. E em função dessa estagnação, tudo evolui. Isso é a dinâmica do universo criado. Tudo evolui. E a Igreja parou no tempo. E com essa postura, criou os dogmas, logo não houve questionamento. A Igreja não se propôs ao debate. E um dos itens da proposta dos adventos é exatamente: vamos debater, porque nós não somos portadores das verdades absolutas, porque a verdade absoluta não existe. Se o universo está em eterna transformação e eterna evolução, a verdade mais real para nós hoje, amanhã, vai ser recolhida ao museu. Vai servir de referencial para que nós nos lembremos da nossa infantilidade espiritual. Então, a verdade sempre está à nossa frente. Amanhã, nós teremos uma outra verdade. Qual a tarefa de Nossa Senhora diante dos adventos Cristo? Acabamos de falar. Ela é a patronessa. Mas recentemente nós falamos mais um item que foi revelado. O Ramatiz, no livro Mensagem do Astral, sinaliza que desde a metade do século passado, por volta do século passado, século XIX, por volta de 1551, o Ramatiz anuncia que aqueles que não se qualificarem e que passaram a reencarnar de 1951 em diante, já não seriam mais oportunizados a novos reencarnes na Terra. Eles seriam arrolados, colocados aí nas colônias adequadas, esperando o momento profético para irem para outros mundos, em especial para o planeta que tem a incumbência de levar no seu bojo, pela atração magnética, pelo peso específico do nosso perispírito, aqueles que vão para o planeta higienizador. Então, por isso que Maria tem essa nova tarefa: arrolar os espíritos que vão deixar o planeta Terra. E ela é auxiliada, só Deus sabe quantos milheiros de espíritos estão trabalhando sob a batuta de Nossa Santa Mãe para arrolarem, colocaram nos ambientes adequados aqueles que não terão mais oportunidade na Terra, pelo menos no atual momento em que a Terra está passando pelo seu momento de seleção. Então diz Ramatiz que, no mínimo, esses espíritos que vão ser levados ficarão fora da Terra, reencarnando em outro mundo ou em outros mundos durante 6.666 anos. Por isso que João Evangelista, lá na ilha de Pátimos, no Apocalipse, já sinalizava que o número da besta é 666, e o Ramatiz bota mais um 6. É 6.666 anos,
o período em que o planeta higienizador, aliás, o sistema solar que contém o planeta higienizador, vai dar uma volta completa, com possibilidade de devolver os espíritos terráqueos daqui a 6.666 anos. Qual o cerne dos adventos? Isso é uma pergunta importantíssima para todos nós. O cerne dos adventos, como sempre falamos, é adquirirmos méritos, uma condição moral, uma condição ética para acessarmos a verdadeira palavra proferida por Jesus há 2000 anos e que está gravada, como tudo o que acontece em nosso mundo também grava a nossa história. Então gravou a história de Jesus. A verdadeira palavra proferida por ele há 2000 anos está gravada no arquivo acásico da Terra. Então é desse arquivo acásico que a espiritualidade tem tirado algumas mensagens, em especial a última ceia, que consta no livro dos Adventos, e também no livro O Evangelho, a Lei de Deus, para nós termos uma noção. Porque a mesma mensagem, como a gente sempre fala, está gravada no Vaticano, e nós já mandamos o livro para o Papa Francisco. E a Secretaria do Vaticano sinalizou o recebimento. Nós esperamos que do Vaticano saia a mensagem gravada nos papiros, no plano material, para nós compararmos com a mensagem psicografada por Teresinha Teixeira Pereira de Carvalho, numa condição mediúnica. Então, permaneçamos atentos e vamos fazer mais perguntas, vamos criar mais curiosidade, vamos divulgar a proposta de renovação cristã, a proposta que o Nazareno Mestre trouxe ao plano material. Permaneçamos em paz, em oração, mas tentemos, vamos questionar mais,